A carreira e o legado de Michael Jordan são destaques da série documental The Last Dance, ou Arremesso Final. Ela foi produzida pela Netflix em parceria com a ESPN e retrata as glórias e polêmicas do maior jogador de basquetebol de todos os tempos. O recorte principal é a última temporada de Jordan no lendário Chicago Bulls durante a temporada de 1997 e 1998. Eu fiz uma live no Instagram sobre a série com o Luiz Mariano, profissional de marketing e criador de conteúdo da Sneakerhead BR. A plataforma virou o porta-voz de uma comunidade apaixonada por tênis e que transforma a cultura sneaker em estilo de vida. Neste vídeo, você confere os melhores momentos do nosso papo. Debatemos sobre o impacto de Jordan na NBA e no marketing esportivo, além da influência do esporte na maneira como nos vestimos e nos comportamos. Antes de seguir com a conversa, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para saber tudo sobre esportes. Bora pra resenha! Como um cara que gosta mesmo de esporte, que eu sei que você adora, assim como eu, e que curte muito essa cultura, eu queria que você falasse mesmo a sua impressão pessoal assistindo a todo esse documentário, porque documentário, ele como retrata a realidade, ele pode atingir uma pessoa de diversas maneiras, né? Quando você viveu especificamente aquele momento, pode trazer um sentimento especial de nostalgia e tudo mais. E quando você não viveu, não estava muito próximo daquela realidade, e eu estou assistindo esse documentário com a Aline, minha mulher, e ela fica impressionada com as coisas que o Jordan fazia. Então, para você, uma memória afetiva, o que esse documentário desperta com você? Eu acho que muita gente que vai assistir, na verdade, vai descobrir um Michael Jordan diferente, né? Sim. E acho que nesse ponto é legal o seriado. Assim, quando o Jordan estava nesse auge, né, da carreira dele, eu não tinha uma idade que eu assistia NBA com uma lucidez absurda. Eu acho que eu comecei a assistir NBA ciente do que estava acontecendo, de fato, em 98, né? Mas foi por causa do Utah Jazz. Eu já contei essa história algumas vezes. Para quem segue a Sneakerhead BR, eu já contei isso algumas vezes. Eu comecei a assistir NBA por causa do Utah Jazz, do Stockton e do Malone, que foi o time que enfrentou o Chicago Bulls na final de 98. Que era um time assim, tinha um uniforme belíssimo. Belíssimo, belíssimo. Para mim até hoje, mas tudo bem. E assim, o legal para mim, na verdade, é que o seriado mostra um pouco da mentalidade do Jordan, que essa a gente já conhecia, mas principalmente agora nos últimos episódios você vai ver alguns problemas que ele teve na carreira, as falhas, enfim, o que atrapalhou o Michael Jordan, porque assim, todo grande jogador tem pedras no sapato, alguém que em algum momento vai tentar derrubar ele, alguém que vai inventar, algum jornalista que acha alguma história, algum deslize do cara, porque aí começa a prejudicar a carreira do cara, ou não, que foi o caso, assim, o Jordan conseguiu dar a volta por cima das polêmicas que acabaram rolando. Mas para mim essa é a parte mais legal, de ver o lado pessoa do Jordan, assim, quem quadra a gente já sabe de tudo que ele é capaz, assim, sabe, mas conhecer o Jordan como pessoa no seriado tá sendo bem legal. Você falou dessa parte que você começou a ter uma lucidez melhor do que era a NBA, do que era o basquete em 98. Eu sou um pouquinho mais novo que você, só acho que eu tenho mais memória afetiva do Kobe Bryant, da era Kobe Bryant. O Jordan, para mim, ali no final de 98 e tal, eu não via muito, os jogos na televisão era a maior parte na Band e tal. Tinha vezes que nem pegava na minha TV, então eu nem conseguia acompanhar. Então eu acompanhava muito o Kobe, e o Kobe é justamente uma época de transição de uma NBA mais global, uma NBA que também tem o fato das redes sociais. E você, como um profissional também de marketing, queria te fazer uma pergunta em relação a isso, a redes sociais. Como seria o mundo, como seria todo aquele papel, aquela imagem de Michael Jordan, ainda com o advento das redes sociais? Cara, de verdade, eu não consigo... É muito difícil quantificar isso, porque assim, o cara já é... Você olha a imagem do Jordan e já fala assim, cara, daqui não dá pra passar. E cara, imagina se a projeção dele fosse em 98, ou sei lá, digamos que a gente transportasse o Jordan para os dias de hoje. Imagina o que seria, cara. Realmente é um exercício muito difícil de fazer, cara. Mas acho que, sei lá, porque assim, hoje eu enxergo o Jordan como uma figura global e vai demorar. Para mim, acho que ele nunca vai deixar de ser assim. O trabalho da Nike em cima disso vai ser de sempre
manter a imagem dele em alta. Você poderia colocar aí mais umas 20 ou 30% do que ele é hoje a mais em questão de valores, em questão de alcance. Eu acho que seria Porque algo também tem essa questão de valor mesmo, né? Os lançamentos mesmo de tênis da época não tinha a proporção de hoje, né? De você divulgar como hoje. E já eram coisas gigantescas. Né? Cara, mais ou menos. Por exemplo, o primeiro Jordan, quando saiu, vendeu, mas se você comparar os números de hoje, era, sei lá, você devia... algo assim, 100% menor, assim. É um volume muito menor do que é hoje, assim. Em questão de países que recebem, em questão de valores. O primeiro Jordan foi vendido por coisa de 50 a 60 dólares, se eu não me engano, e hoje você paga 170 dólares. Aqui no Brasil, tá chegando a quase R$ 1.000. Claro, tem um monte de outros fatores aí, tá? Mas se você parar para pensar, é um pulo muito alto. Tudo bem, a gente está falando de, sei lá, 30 anos aí, bastante tempo. Mas é uma distância tão grande que é difícil você, sei lá, mensurar o impacto que o cara teria se ele tivesse internet hoje junto. Mas com certeza seria gigantesco. Mas eu quero trazer aquela parte que a gente está falando do Jordan de ser algo global. De ele conseguir alçar a NBA a um patamar cada vez mais global, de ser, era muito importante, obviamente, nos Estados Unidos, mas com o Jordan acabou se tornando algo maior ainda. Só que, para muita gente, o Jordan, inclusive, passou a importância da NBA. Ele virou uma pessoa maior do que a NBA. Você consegue imaginar outro exercício também aí, trazendo os fatos que a gente tem visto no documentário? A NBA seria hoje algo extremamente relevante mundialmente se não existisse um Jordan? Rapaz, esse é mais um exercício de futurologia passada, né? Mas eu acho que não, assim. Foi na época do Jordan, não na época do Jordan, assim, na época do Bulls, né? Foi isso já o Bulls. Porque, assim, as pessoas queriam sim ver o Jordan, mas, por exemplo, aconteceu, como no seriado mostra, do Bulls viajar para jogar fora, né? Não é só o Paris, Jordan né? que viaja para fora. Isso, em Paris. O que acontece até hoje, né? O que acontece até hoje, jogos da NBA em Paris, mas de uma maneira diferente. Hoje é a NBA que vai até Paris. É um jogo Isso. da NBA oficial, com a mesma Mudam estrutura os e tal. times, inclusive. Mudam os times e tal. Mas assim, eu acho que não, cara. Eu acho que uma figura do tamanho que foi o Jordan, do que ele causou de impacto no basquete, no marketing esportivo, dificilmente você, sei lá, você teria uma liga igual se ele não tivesse jogado. Eu acho realmente que... Eu diria que não. E falando também sobre, ainda menos da parte esportiva do Jordan, também mais a parte de marketing do Jordan, algum outro cara você entende que pode, não vou nem dizer chegar ao mesmo patamar, mas até porque talvez o que chegou mais perto disso em termos de marketing e de atuação tenha sido o Kobe nos últimos anos, mas você e o LeBron, por exemplo, é um cara que tem uma própria grife, outros jogadores estão desenvolvendo grifes também, tênis próprios e tal, mas você vê que você enxerga que algum outro cara pode ocupar esse espaço e se tornar gigante o bastante? Não. Acho que assim, não. Não em um futuro próximo, assim. Eu não consigo enxergar surgir alguma outra coisa do tamanho do Jordan num futuro tão próximo assim, de verdade. O Bugarelli tá falando da Sabrina, né? Que é a... Mas, Pô, que audiência qualificada, hein? que isso, tá louco. Mas de verdade, o Buga aqui, pô, a gente boíssima, fez participação até no nosso podcast também lá sobre o Kobe. Mas, cara, é muito difícil, de verdade. Assim, falando de ponto de vista de marketing, acho que o que a Nike investiu no Jordan, no que ela apostou no Jordan, eu acho que ela não apostou em nenhum outro jogador. Até porque o momento era outro, cara. A Nike precisava de um cara para se firmar no basquete, né? Hoje a Nike já é maior do que todos os outros jogadores que estão aí. A Nike é muito grande, cara. Você precisa entender isso. A Nike é muito grande. Na época em que ela patrocinou o Jordan, a Nike não era nada. Né? A Nike não era isso que a gente... Era conhecida como uma marca, inclusive, mais ligada ao atletismo, né? Isso, ela nasceu do atletismo, né? Se alguém já leu o livro do Phil Knight, que ele conta a história da fundação da Nike, ela nasceu no atletismo. Mas ela precisava de alguém para alavancar a marca no esporte. E
E aí, meu, ela encontrou as mãos, os pés do maior jogador de todos os tempos de basquete. Então, mas eu acho que assim, não, vai ser difícil ter um cara que joga o que jogou Michael Jordan, que tenha tido um impacto na NBA, no basquete e no marketing como teve o Michael Jordan. Eu acho que assim, o impacto, por exemplo, eu vejo hoje, apesar do Kobe ser um cara fantástico, eu vejo o impacto do LeBron James hoje como algo já maior que o do Kobe. Para mim, não é um jogador mais completo que o Kobe, eu não consigo concordar com isso, apesar de achar o LeBron fora de série. Mas acho que não. Assim, sendo categórico, acho que vai demorar para a gente ver alguma coisa igual. E queria que você falasse dessa ligação, cara, das marcas com um personagem específico, né? Porque você mesmo mencionou que o Jordan mudou a história ali da Nike, que era uma marca muito restrita ao atletismo, e ele tornou a marca extremamente gigante. Qual que é a importância, até hoje, desses atletas, de ter uma ligação muito restrita, muito forte, de grandes personagens do esporte com uma marca, para que essa marca e esse produto cresçam juntos? Então, cara, eu acho que hoje isso vai um pouco além. Por exemplo, o Bugarelli está falando aqui uma coisa que é verdade. O Curry, se eu não me engano, ele era patrocinado pela Nike, né? Alguma coisa assim. E ele foi convidado, eu já vi um vídeo, uma entrevista dele sobre isso, de quando ele foi convidado para Under Armour, ele se animou com a possibilidade de fazer algo similar ao que o Jordan fez com a Nike. De falar assim, pô, eu vou criar uma marca, vou pegar uma marca no colo e vou levar ela. E não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. E o Curry é um cara extremamente carismático, né? Também, sim, que trabalha bem a imagem, né? Que joga bem. É uma coisa muito fácil, né? Longe Sim, disso. Mas para quem quiser ver mais essa parte do tênis, essa parte que a gente está falando da Nike, da Adidas, das marcas, acompanha lá o episódio 5, que é bem legal. Você deu uma risada aí. LeBron James não é que Kobe Bryant, o Bugarelli tá falando. Eu concordo, Buga, mas não vou entrar nisso aqui, senão a gente vai ficar falando a live inteira sobre isso. Discordo categoricamente, só queria dizer isso. Não concordo, não consigo concordar com isso. Essa parte que a gente está falando, inclusive, dos patrocínios, de valores e tudo mais, queria trazer uma outra polêmica que é tratada na série, também envolvendo os tênis, que é o posicionamento dos jogadores. E sobre isso, essa parte de se expressar, o Jordan chegou a ser muito criticado na época, durante uma eleição, até trouxe o nome dos candidatos aqui. Na época, na Carolina do Norte, tinha um candidato ao Senado que era democrata, negro, o Harvey Gantt, que era candidato contra o D.C. Helms, que era do Partido Republicano, e tinha valores, vamos dizer assim, muito deturpados na época, e o Jordan não se manifestou e foi muito cobrado por isso, e disse que, tem uma frase famosa, ele falou que republicanos também compram tênis. Também comprou um Nike na época, ele falou. E isso gerou um problema, assim, também para a imagem do Michael. De tudo isso, todo esse contexto, queria que você falasse um pouco disso e que isso também influencia na relação com as marcas. O posicionamento dos jogadores, o ponto em que ele é importante e o ponto que ficar em cima do muro também pode arranhar a imagem desse cara. De verdade, eu acho que cada jogador é livre para dar seu posicionamento ou não dar seu posicionamento. Acho que nenhum dos dois está errado. Acho que assim, todo mundo vive isso, cara. O que a gente às vezes não entende é que os caras estão ali trabalhando, velho. Imagina você no seu escritório, você chegaria dando sua opinião à torta e à direita? Às vezes você não faz isso porque você sabe que tem consequências, tal. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa no caso. Então assim, eu não julgo um cara por ele não querer se posicionar politicamente em público, tá? Ao mesmo tempo que eu também não vejo o erro do cara querer se posicionar. Afinal de contas, acho que a gente ainda vive num país livre, né? Então, cada um tem o direito de querer expressar sua opinião. E certo, errado, direita, esquerda, tanto faz. Tipo, eu acho que a gente tem que, antes de tudo, respeitar quando o cara quer dar a opinião dele. Agora, falando de impacto, na série tem uma coisa que para mim é muito forte, né? E ele fala assim, acho que a maior pressão que um jogador do nível do Michael Jordan, um cara que chega no nível dele, tem que enfrentar, não está no jogo, não está na marca, está na expectativa que as pessoas têm dele, né? Eu acho que essa é uma frase bastante forte. Então, assim, as pessoas esperam que o jogador seja do jeito que elas querem.
Mas, na verdade, no final do dia, ele é um cara que nem eu, que nem você, que ele chega em casa e ele pode ter uma opinião diferente da minha e da sua. E ele tem todo o direito de ter essa opinião, entendeu? O problema é que, assim, quando a gente cria essa imagem da perfeição do atleta e essa expectativa é furada, querendo ou não, isso impacta no mercado. Então, tipo, às vezes o cara pode deixar de comprar um produto do Jordan porque o cara não concorda, ele não se posicionou, não compro mais tênis da Jordan, não compro mais a camisa do Bulls do Jordan. Então, pode espirrar. Mas eu acho que, assim, no final das contas, o cara tem o direito, velho. Bem como eu tenho, bem como você tem, ele também tem o direito de não querer se expressar ou de querer se expressar. Então, assim, acho que é uma equação delicada aí, do cara saber onde ele tem que entrar, em que conversa ele tem que entrar, porque, assim, ele é uma marca, cara, e ele pode se prejudicar dependendo de onde ele entra ali. E aí ele viu que não era interessante. Inclusive, no seriado ele fala assim, ele falou, cara, eu não quis me declarar politicamente, me declarar publicamente sobre o assunto, mas eu ajudei o candidato na época, eu ajudei financeiramente. Eu peguei e transferi uma quantidade de dinheiro porque eu ajudei a campanha do cara. Essa era a minha forma de falar qual era a minha posição. E não de eu chegar e falar no microfone, eu sou a favor do candidato tal do que do candidato tal. Entendeu? Então é uma forma de se posicionar. Acho que no fim das contas acabou não afetando o legado do Jordan, o que é a marca Jordan hoje, mas obviamente na época deve dar uma balançada, né? Não, só vou voltar àquele papo da relação das marcas com os esportistas e aí trazendo no passado, porque tem um dado muito interessante que a gente, antes de ter o nosso papo aqui na live, a gente conversando sobre o que a gente ia falar, eu trouxe uma curiosidade que era do Johan Cruyff, inclusive estou aqui com a jaqueta da Holanda. O Johan Cruyff, o maior jogador da Holanda de todos os tempos, um dos maiores jogadores como um todo de todos os tempos, teve sucesso nos campos e também depois como treinador. Na década de 70, aliás, o patrocínio no futebol começou na década de 70, quando as marcas começaram a patrocinar as seleções, mas não podia estampar a marca ali, não podia ter um Nikezinho, Adidas nas camisas. Começou isso na década de 70, inclusive a seleção brasileira teve dois patrocinadores, dois fornecedores de material esportivo na mesma Copa, era a Atleta, que é brasileira, e a Umbro. A diferença, para quem quiser acompanhar, está no número, na numeração mesmo, na tipografia. Um era mais arredondado, o outro era mais quadradinho. E depois, na Copa de 1974, foi onde o Cruyff se destacou, a Adidas teve a solução de que, se ela não podia então mostrar o logo dela, ela ia usar as três listras tão famosas. Então, aquilo ali podia. E o Cruyff, ele era patrocinado pela Puma. E era grande rival da Adidas, era rival histórica, era da mesma família, inclusive. O Cruyff, a solução que ele encontrou foi tirar uma das listras. Então, toda a seleção da Holanda usava as três listras, o Cruyff, só ele, usava as duas listras. E depois também um outro exemplo mais recente, aí trazendo para o Jordan, que está presente no documentário, é a questão da Reebok nas Olimpíadas de 92. Né? A delegação americana era patrocinada pela Reebok, o Jordan era da Nike, não quis mostrar o logo da Reebok lá em cima do pódio e tudo mais. A solução que ele encontrou foi usar a bandeira dos Estados Unidos bem aqui em cima no logo. Você acha que esses exemplos de algo tão próximo, tão agressivo de ligação dos atletas com as marcas ainda existe hoje em dia ou pode acontecer? Cara, eu acho que sim. Eu acho que tem relações muito fortes de atletas com marcas hoje. Sei lá, puxando para o basquete, o Jordan, afinal, ele tem contrato vitalício com a Nike ainda. O LeBron também ganhou um contrato desses, né? Por exemplo, a relação do Curry com a Under Armour é bem forte. Eu acho que é uma relação boa, assim, que eu acho que deve durar um bom tempo. A gente fala, por exemplo, um nome talvez menos forte, inclusive a camisa que eu estou usando é dele. Um nome menos forte. Não, o Derrick Rose, cara. O Derrick Rose tem uma relação muito longa, velho, com a Adidas. E mesmo com os problemas que ele teve durante a carreira, com lesões e tudo mais, a Adidas continua próxima dele. Então, assim, eu acho que existem, mas, por exemplo, hoje a gente não, sei lá, se a gente tiver que criar um paralelo com um atleta de um destaque do tamanho que tem um Jordan, que tem um Cruyff que joga uma final de Copa, o que a gente pode falar? A gente pode falar do Cristiano Ronaldo, é um cara que, qualquer um que já tenha chegado perto dele sabe que, assim, se você quiser gravar alguma coisa com ele, se você estiver usando outra marca, você vai ter que tirar, você vai ter que usar outra.
Ele não pode, você não pode ter na mesma imagem Cristiano Ronaldo e Adidas, a não ser que ele vai jogar no Real Madrid, que é Isso que curioso. eu ia falar, cara, que é muito engraçado. Quando eu não prestava muita atenção de uma maneira mais profunda nessa relação dos atletas com as marcas, eu sempre associava que o Messi era da Nike e o Cristiano Ronaldo era da Adidas. Na Porque verdade é o inverso. eles conseguiram, inclusive, um acordo maravilhoso, né? Porque eles conseguem explorar a imagem dos dois maiores jogadores de futebol nas duas marcas. Mas é uma coisa que acaba se confundindo, inclusive, né? Sim, sim, sim. É muito louco isso. E, assim, o Messi é a mesma coisa. Você não pode ter um logo Nike do lado do Messi. Então, assim, acho que existem ainda assim essas relações muito fortes. O LeBron é muito assim com a Nike, né? Show, Luizão. Obrigado mais uma vez aí por esse papo. Você é meu brother, meu filho, peito, tamo junto. O Samuel falou que é uma camiseta do Sneakerhead BR, eu também quero. Agora só depois da pandemia, velho. Não tenho mais. Não tenho mais. Vou cobrar. Vai rolar. Não esquece não, Samuel. Você cobra, eu vou cobrar também. Inclusive, está nos planos, tá? Mas realmente vai ter que esperar acabar essa situação toda aí agora. Com certeza, cara. Fechou? Obrigado a todo mundo que acompanhou também. E não sei se você quer deixar mais algum recadinho aí, só relembrar a galera aí de todos os conteúdos que vocês estão fazendo aí. Acho que é legal incentivar o esporte olímpico como o Kenji faz. É legal conhecer um pouquinho mais a cultura por trás dos tênis e dos produtos que a gente consome. Então é isso aí, sigam os nossos 2 perfis que vocês vão ter muito conteúdo legal nessa quarentena, nesse isolamento aí. Tamo junto, valeu! Falou. Beijão, tchau, gente. Tchau, tchau.